é um jugo que o homem pode suportar e que o homem deve suportar, porque além de Salvador, Ele é Senhor. Você precisa conhecer a salvação de Deus e o senhorio de Deus. Você precisa conhecer Jesus como teu Salvador, mas também como o Senhor. O que significa? Isso significa que Ele te salva, mas depois você tem que lhe obedecer. Ok? E a vida de obediência a Jesus é uma vida de servidão a Jesus. Ok? Então, nessa senda, só é libertação quando alguém é livrado de um cativeiro para outro cativeiro. Ok? Porque se uma pessoa é livre do cativeiro onde ela está de Satanás e ela é deixada assim, ela vai voltar para aquele cativeiro. Um dos exemplos que corrobora isso é que Jesus falou: quando um demônio é expulso de alguém, quando um espírito impuro é expulso de alguém, ele vai para lugares áridos. Depois ele diz: eu voltarei para minha casa que está varrida e adornada. Né? Então, quando alguém é liberto, essa pessoa não pode ser deixada vazia. O local que primeiro que o demônio preenchia, nesse caso, tem que ser preenchido pelo Espírito de Deus, para que ele não volte, para que ele não entre. A porta tem que ser fechada para o demônio. E quem pode fechar a porta para o demônio é um Espírito da parte de Deus, é o Espírito Santo, né? Nesse caso, dentro da pessoa. Certo? Então, quando alguém é liberto do local espiritual, quando a mente de alguém é liberta, os demônios vão tentar fazer voltar essa pessoa no estado em que ela estava, ou num estado pior. Então, a partir do momento que uma pessoa é salva, a partir do momento que uma pessoa é liberta, ela precisa agora ser colocada sob servidão de Jesus, para ela não voltar a ser escravizada por outros espíritos, pelos demônios. Isso é crucial, senão a pessoa não está livre. É o que se dá do caso de algumas pessoas que o demônio é expulso, não passa uma semana, depois o demônio voltou. Pessoas que são livres de doenças, depois voltam a cometer o mesmo pecado e a doença volta. Pessoas que passam por... A finança dele é liberta, mas depois ele não aplica os princípios de Jesus, ele não serve Jesus e volta na condição onde estava. E assim sucessivamente. Ok? Então, só é libertação quando a pessoa sai de um cativeiro para outro cativeiro. Você precisa estar disposto a servir a Jesus, a obedecer a Jesus quando Ele te salva, quando Ele te liberta. Não é Jesus te salva e te liberta, você fala obrigado e vai viver a tua vida. Isso não existe. Se você fazer isso, os demônios que te oprimiam vão voltar. O lugar onde você estava, você volta. E você vai voltar a fazer coisas piores da que você fazia antes. Porque os demônios trabalham em unidade. Ele vai trazer outros espíritos piores. Né? Então, para você aceitar, ou para você viver debaixo da servidão de Jesus, isso primeiro pela palavra, e não só pela palavra, praticamente o processo é o mesmo. Você tem que aceitar e você tem que se submeter. Ok? A aceitação é um fruto da decisão, da tua decisão, não da tua vontade. E se submeter significa você praticar aquilo que ele te manda, você fazer o que ele te manda. Você pode fazer coisas que são contra a tua vontade. O ser humano pode fazer isso. Nós fizemos isso, Suvan. Diversas vezes nós fizemos isso. Por vezes você não quer acordar, mas você acorda. Porque você tem obrigação, você tem que acordar porque você tem compromisso, porque você tem coisas para fazer. Muitas vezes você não quer fazer uma coisa, mas você é obrigado a fazer isso. Isso que falam de forças maiores. Isso porque você está debaixo de julgo. Porque você está a servir alguma coisa que é maior que você. E o ser humano foi criado para isso. O ser humano foi criado para propósitos maiores do que ele próprio. Deus criou o homem com propósitos que estão acima dele próprio. Que são propósitos de Deus. E a vontade de Deus é aquilo para o qual o homem foi criado. Okay? E a vontade de Deus para um homem pode ser um jugo para ele. Para Deus é vontade, mas para ti é jugo. Ok? Então, por exemplo, Deus te fala, não sai do quarto durante 10 dias. Essa é a vontade de Deus. Mas para ti se torna uma privação. Você é privado da liberdade. Você está preso naquele quarto por causa da vontade de Deus. Então a vontade de Deus pode ser para ti um
uma prisão. E não, quando se diz que é uma prisão, não significa que é algo mau. Não. Porque a vontade de Deus não é para te agradar, a vontade de Deus é para lhe agradar. Então, e você tem que tomar essa decisão de agradar a Deus. Que é algo que os filhos de Deus normalmente já têm dentro dele, quando nascem de novo. Você tem essa vontade de agradar a Deus, só que você encontra alguma coisa que combate contra essa vontade que você tem, que é a carne e são os demônios também, né? Então, mas como eu dizia, você tem que aceitar e você tem que se submeter. Você tem que decidir, porque é uma decisão que você toma, e você tem que fazer o que Deus te manda, porque Deus não vai fazer muita coisa contra a tua vontade, né? Na tua vida pessoal. Há coisas que para Deus fazer na tua vida, há coisas que para Deus fazer contigo, você tem que aceitar. Se você não aceitar, Deus não vai conseguir fazer. Deus não vai poder fazer, porque Deus deu essa liberdade, Deus deu esse poder ao ser humano, né? Então, na servidão de Jesus, na servidão de Deus, você aceita. Que é diferente de Satanás. Satanás faz as coisas sem teu consentimento, né? Sem a tua decisão, ele não quer saber, ele ultrapassa isso. Em vários casos, Deus não faz isso. Há casos que Deus precisa que você concorde, que você participe, que você aceite. Mas há casos que não, porque Deus é soberano, né? É claro. Então, você só não pode formar um sistema. Você é dependente, o ser humano é dependente. Seja socialmente, seja espiritualmente, o ser humano é dependente. Para você viver, você precisa de um sistema. E você sozinho não consegue formar um sistema. A família é um sistema, mas é pequeno. A família não é suficiente para você viver. Você não pode comer só através da família. Você não pode ter dinheiro só através da família. Você precisa da sociedade, de outras pessoas fora da tua família. Ok? Você precisa de um sistema para viver. E os sistemas que são criados no mundo são criados por Satanás. A Bíblia diz o mundo jaz do maligno. Deus tem os seus próprios sistemas, mas nesse mundo, os sistemas desse mundo pertencem a Satanás. Quer você saiba, quer você não. Eu podia até ensinar sobre isso, como é que isso é na realidade de facto. Está no sistema da educação, os governos. Há governos que estão debaixo da autoridade de Jesus, de Deus, mas há governos que estão definitivamente da autoridade de Satanás. Por exemplo, Angola, chegou um tempo que eles declararam a nação como um estado laico. É óbvio que esse governo está debaixo do domínio de Satanás, porque no espírito não existe meio termo. Ou você pertence a Deus ou você pertence a Satanás. Não existe isso de laico. Isso não existe. Okay? Isso é só uma declaração que o governo está debaixo do domínio de Satanás. É só isso. O governo laico não existe. Então, a palavra de Deus, libertação pela palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus vai fazer na tua mente? Primeiro, a palavra de Deus vai transformar a tua mente. E essa transformação tem que ver com a maneira como você vê as coisas, a maneira como você pensa. E chega um tempo que a maneira como você vê o mundo muda. Porque a Bíblia tem uma maneira diferente. A Bíblia vai te dar uma maneira diferente de perceber as coisas, de entender as coisas, de ver as coisas, que é diferente daquilo que está no mundo. Então, essa diferença, ok? Vai trazer santidade na tua vida. Porque a palavra santidade também significa diferente. Então a Bíblia vai te santificar. A Bíblia em si vai te separar do mundo. Que também é um tipo de libertação. Porque Deus diz, não é mesmo o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a Bíblia vai te ajudar a isso. A negar o mundo. Não é todo o processo, mas é um começo. A Bíblia vai programar a tua mente. E a Bíblia vai colocar a tua mente sob cativeiro. De repente você já não consegue pensar de maneira diferente do que a Bíblia fala. Por exemplo, é tipo alguém que é formado em economista. Uma pessoa, alguém que é formado em economia.